Inicialmente, aproveitar, reforçar esse caráter de amizade, reforçar o caráter da amizade que consegui conquistar aqui nesse pouco tempo e da admiração e do conselho que muitas vezes ouço dos seus encaminhamentos aqui na casa. Isso eu fico feliz de poder estar aprendendo. Quero também ressaltar a alegria de ter tido Vossa Excelência como relator de um projeto que me é muito caro, que é o projeto da distribuição dos recursos da defesa agropecuária, que, graças à sua liderança aqui na casa, nós tivemos a oportunidade de aprovar com o seu relatório na Comissão de Agricultura e depois na Comissão de Assuntos Econômicos, indo já para tramitar na casa ao lado, na Câmara Federal, e quem sabe nós possamos juntos algum dia brindar um momento em que a defesa agropecuária no Brasil se torne definitivamente uma política pública e não recursos passados simplesmente através de convênios que muitas vezes fazem com que os recursos não cheguem a tempo para as ações tão importantes da defesa agropecuária. Nesse dia estaremos juntos, abraçados e unidos para esse Brasil da agropecuária que o senhor também tanto defende e muito bem defende aqui nesta casa. Neste caso aqui, senador Flecha, eu venho falar sobre um outro projeto que eu dei entrada ontem aqui, que é um projeto PLC 488, que vem ao encontro da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque é um projeto de lei complementar que estabelece normas e traça diretrizes para o encaminhamento pelo Executivo de leis que instituem políticas públicas. Eu estou cunhando que esse nosso projeto, senador, é uma lei de responsabilidade gerencial da administração pública. Nós temos visto que existem diversas formas do desperdício dos recursos públicos no Brasil. A corrupção é uma forma do desperdício. Existem outras formas, as compras superfaturadas é também um desperdício. Mas entendo que a ineficiência das políticas públicas é talvez um câncer que vem acompanhando e corroendo o orçamento do Estado brasileiro. E a gente não percebe, não é perceptível à população. Por quê? Porque quando as políticas públicas nascem, elas não nascem com essas normas e diretrizes que possam ser fiscalizadas e acompanhadas pela população e também pelo Congresso Nacional. Então, objetivamente, na verdade, nós construímos uma política, um projeto de lei que traça um processo de melhoria contínua. Então, como é que a gente fez? A gente começa a dar essas diretrizes para que, na elaboração do projeto, nós possamos ter, através do desenho lá no Executivo, algo que, ao chegar aqui na Casa para se tornar lei, ela já venha minimamente com alguns conceitos que podem traduzir resultados eficientes dessa política pública. Ele faz com que nós possamos, através da tramitação desse projeto aqui nesta casa, fazer algo muito importante, que é a avaliação do impacto legislativo desta política pública proposta. Depois, passado aqui por esta casa, aprovado aqui pelos senadores e também pelos deputados federais, essa política pública entra no momento da implementação. E, ao entrar na implementação, ela nasce com o seu DNA, com a sua certidão de nascimento, composto de uma série de documentos que estabelecem critérios objetivos para a consecução, para a implementação dessa política pública. E aí, durante esse processo de implementação, facilita a fiscalização dos órgãos de controle, especificamente aqui no governo federal, do Tribunal de Contas da União, e também por esta casa, que ao findar o período da execução, através das suas comissões, podem perceber e avaliar a efetividade
dessa política pública. Então, o projeto de lei que a gente traz, ela é um projeto de lei de responsabilidade gerencial para os gestores de plantão, tendo a importância para quê? Para que a gente sinalize o que será um bom governo e o que será, dentro de um bom governo, uma política pública que seja factível e que traga resultados para a população. Então, ela enfrenta algo que eu sempre digo: para você fazer uma boa política pública, um bom governo, você tem que olhar os 3 Gs, né, os 3 grandes Gs, que é a governança, a governabilidade, né, e a gestão. A governabilidade é a relação do Executivo com esta Casa e com a população. A governança é a relação do governo com os entes e as instituições que estão em torno dele, certo? E a gestão é quando se implementa essa política pública. Então, esse projeto de lei enfrenta, né, qualifica esses 3 Gs, porque traz a oportunidade a esta Casa, ao Congresso Nacional, de, ao ver essa política pública se tornar lei, ela ter esse passo a passo que eu vou agora demonstrar para vocês. E isso foi construído, senador Flecha, graças a uma oportunidade que tive na Comissão de Educação de ser relator, né, do Pronatec, né, o Programa Nacional de Educação Profissional, que foi muito importante nos últimos anos e que a gente percebeu, não só nisso, mas principalmente também por toda a nossa história dentro do serviço público, quando a gente percebe que muitas vezes a criação da política pública não traz dentro de si esse bojo técnico que permite a gente chegar aqui ao Senado Federal nesse instante e fazer uma entrega real da efetividade desse programa, por não ter no nascedouro o Pronatec e diversas dezenas, centenas, milhares de políticas públicas não terem essa capacidade de ter feito esse desenho com normas e diretrizes muito bem pactuadas com a sociedade. Aí, nesse ponto, tive a oportunidade, junto com os consultores do Senado e também junto com os técnicos do TCU, produzir uma peça que, como disse aqui o nosso consultor-geral do Senado, doutor Danilo Aguiar, que o principal mérito do projeto é fixar as bases para os projetos apresentados pelo Executivo, que institui políticas públicas, sejam acompanhados de dados e informações, com requisitos para que o Congresso Nacional tenha condições de fazer uma avaliação sobre o mérito da matéria. E também quero aqui transcrever as palavras do nosso doutor Ismar Barbosa, que é secretário, Ismar Barbosa Cruz, que é secretário do Controle Externo de Cultura e Desporto do TCU, que ele diz que a nova peça legislativa pode garantir que as políticas públicas já nasçam corretas. Isso é importante, com todos os pré-requisitos de uma boa política e tenham mais chance de êxitos com resultados na ponta e benefícios e direitos aos cidadãos brasileiros. Então, senhor presidente, a nossa proposta legislativa, ela traz algumas questões que são fundamentais. Primeiro, ela estabelece alguns conceitos que são fundamentais para o entendimento da política pública. Que a política pública é a mobilização político-administrativa para articular e alocar recursos e esforços para tentar solucionar dado o problema coletivo. Ela fala da economicidade, que tem que ter esse olhar, que é a minimização de custos dos recursos utilizados na consecução de uma atividade, sem comprometimento dos padrões de qualidade. A efetividade, que é o alcance dos resultados pretendidos a médio e longo prazo. A eficácia, que é o alcance das metas programadas e cumprimento dos objetivos imediatos. E a eficiência, que é a menor relação entre os custos impostos pela lei e os benefícios oriundos dela. Muitas vezes a gente vota leis que a gente não sabe o impacto econômico. Nós vamos precisar
a partir de agora, fazer esse estudo mais acurado. E para que nós possamos ter um debate mais transparente aqui na casa, esses números terão que emergir na consecução e na elaboração dessas políticas públicas. Nessa concepção de política pública, presidente, meu amigo Flecha Ribeiro, nós senadores vamos ter que olhar algumas coisas que virão do Executivo, para que a gente possa incrementar a capacidade de governança e a gestão da administração pública. Ou seja, a primeira questão é: deverá estar estabelecido quem são os responsáveis pela coordenação e articulação das ações concernentes à política pública. Deverá ser dotado no documento a atuação dos diversos órgãos, das instituições, esferas de governos envolvidos, garantindo a coerência e a sinergia da ação estatal nas dimensões econômica, social e ambiental e incentivando a participação social no processo decisório das políticas públicas. Vamos também se debruçar aqui no debate das competências das principais partes envolvidas na política pública, incluindo os respectivos objetivos, papéis, responsabilidades, recursos e obrigações. O grau de focalização ou universalização da política pública, considerando a necessidade do público-alvo, bem como os recursos disponíveis. Muitas vezes a gente percebe que as políticas públicas é uma boa intenção, mas estará disponível para quem? Para que tipo de cidadão? Ela será universal? E se universal for, quanto custará essa universalização? E em quanto tempo nós vamos entregar esse projeto, essas ações, esses benefícios à sociedade? Tenho visto aqui já com minha grande caminhada na vida pública, eu percebo que todas as vezes, todas as campanhas, sempre existe alguém que chega e diz à população: nós vamos fazer a educação em tempo integral. Ninguém nunca disse quanto custa isso de verdade à sociedade brasileira. A gente precisa banir da sociedade brasileira, e Vossa Excelência que terá um caminho aí pela frente, os políticos que estabelecem metas inalcançáveis, os populistas de plantão. Ser popular não quer dizer ser populista. A gente precisa ter mais pessoas populares na vida pública, mas precisamos que os populares não usem do populismo, que é inverter, muitas vezes, uma lógica clara para agariar o voto naquele instante. Precisamos, por isso, que essa lei traz essa abordagem do grau da focalização, para que nós possamos dizer: olha, quem mais precisa é quem vai receber nesse país. As pessoas que mais necessitam terão prioridades na fila para receber o benefício. E eles vão ter que enfrentar, seja qual for o governo de plantão, ele vai ter que se debruçar a essa focalização, e por isso digo que com isso nós vamos fazer com que quem precisa receba esse benefício do Estado brasileiro. Também teremos que discutir como tratar a solução de conflitos, bem como estabelecer a forma da revisão da política pública. Vossa Excelência trouxe uma questão aqui, da questão das reformas. Nós tratamos reformas no Brasil como algo que seja temporário. A sociedade brasileira, as famílias brasileiras fazem reforma nos seus orçamentos cotidianamente. Quando aperta o bolso, eles mudam a forma de consumir. Quando a luz sobe, as pessoas apagam a luz. É esse Estado que tem que estar em alerta sobre os seus custos de forma permanente. O Estado brasileiro tem que ser um reformista na concepção da palavra. É claro que cada um tem uma reforma, cada um tem um Estado ao qual sonha, mas é muito claro que um Estado que não se reforma, ele envelhece, e depois de envelhecer, ele apodrece. E é isso que nós queremos, que já venha
na concepção da política pública, ela tem que trazer a forma da revisão e a periodicidade da avaliação de desempenho dessa política, com o intuito de se promover ajustes que se façam necessários, para que nós possamos, aqui amanhã, em vez de a gente ficar discutindo o orçamento, a gente, como um todo, a gente vai discutir a política pública, senador Flecha. E com esses números a gente dizer, olha, já é hora de abandonar essa política pública, porque ela já não está trazendo os benefícios para a sociedade brasileira. Nós temos, nesse momento, outras prioridades a fazer. É esse processo revisional que essa lei vai trazer para esta casa debater permanentemente. Outra questão que é muito importante, senador Flecha, é um plano de gestão de riscos, com a identificação dos principais problemas que podem surgir, juntamente com as respectivas medidas mitigadoras para tratar esses riscos. Esse aqui é de fundamental importância. O menor risco é muito importante, porque é através do menor risco que teremos menor custo. E quem é capaz de administrar esse menor risco? Então, estará dentro das políticas públicas um capítulo, mesmo pequeno, inicialmente, mas é através desses riscos da política pública. Exemplo, a taxa cambial é um risco, nós vamos ter que debater dentro da política pública. Vossa Excelência estava falando ali sobre os custos de ir buscar o petróleo. Esse é um risco. Era $45 para ir buscar o petróleo no pré-sal. O valor do barril do petróleo caiu, não tornou já não tão interessante ir buscar esse petróleo lá embaixo para o Estado brasileiro. Então, essa questão do risco é fundamental para que a gente possa, dentro da política pública, minimizar esses riscos. Também queremos os marcos de verificação, indicadores chaves e metas para os principais objetivos que permitam a medição do progresso e facilitem a identificação de interdependência e obstáculos. Para Vossa Excelência ter uma ideia, senador Flecha, quando estávamos discutindo o Pronatec, os indicadores de evasão não eram comuns a todos os atores. Nós tínhamos atores que tinham indicadores de evasão diferentes. Por quê? Porque na política pública inicial só se falou dos objetivos, não se falou dos indicadores de controle, os indicadores chaves. E as políticas públicas, a partir desse projeto aqui, terão que ter indicadores para que todos nós possamos comparar estados, comparar municípios, comparar o Brasil com outros países. Esses indicadores dará a eficiência, não só na execução, mas também para que o Tribunal de Contas, ou para que o exercício de fiscalização desta casa seja melhorado. E mais do que isso, senador Flecha, para que a gente possa fazer também uma justiça aos gestores públicos do nosso país. Nós estamos julgando gestores públicos sem indicadores preconcebidos. Depois que termina a execução da política pública, aí se debruçam para ver que indicadores melhores podem olhar se a política pública teve um bom desempenho ou não. E aí o que é que está acontecendo, senador Flecha? Os bons consultores, os bons quadros técnicos, eles já não desejam mais participar assinando para que o processo tenha uma fluidez dentro do serviço público. Nós estamos afastando os bons gestores da gestão pública. Por quê? Porque quando termina o processo, ele não sabe se será julgado através de um indicador que a política pública poderia alcançar. Então, esse item aqui também protege o bom gestor público, porque ele terá que, durante a execução, correr atrás de um indicador que ele sabe que, no futuro, ele será fiscalizado sobre aqueles pontos. É importante também, senador, dizer que nós fizemos uma coisa inovadora, que é a formalização dos processos decisórios correlatos, incluindo o registro da motivação
e do conjunto de evidências que embasam a escolha pública. Né? Aquele momento, em que instância está o poder decisório? Muitas vezes você vai no ministério e a instância de poder decisório está no outro. Então, vai ter que ficar claro, né? Vai ficar claro com esse projeto de lei aqui, onde está a instância de poder decisório, com quem esteve as decisões daquela política pública e que motivação eles tiveram para encontrar aquela saída para o Brasil. Eu acho que isso cria uma densidade importante no debate da formulação do processo decisório e que se agrega com esse item 9 aqui, que são os mecanismos e procedimentos internos de integridade e auditoria na aplicação efetiva do Código de Ética e de Conduta, bem como de formalização de instrumentos de transparência. Aqui, se comunicando com esse poder decisório, tem a importância da compliance, né? Como isso estará disponível para a fiscalização da sociedade durante a sua execução e também depois da execução. E, finalizando, essa é uma novidade também, assim, muito fruto, senador Flecha, da experiência que tive aí durante esses processos de processo de gestão, de momentos em que fui gestor público, é a questão da gestão documental. Dificilmente você vai até um ente governamental e você consegue pegar uma política pública e entendê-la capa a capa, certo? Como um processo. Por quê? Porque ela nasce com um pedaço em cada lugar. E esses pedaços não se unem. Muitas vezes são ministérios que trabalham sobre a mesma política pública, mas você não tem um local para efetivamente estabelecer o papel fiscalizador. E quando eu falo fiscalizador, não é no sentido só de dizer que não é bom. Eu acho que a gente precisa dizer também no Brasil que existem políticas públicas que estão melhorando em alguns setores a vida da população. Nós precisamos, então, criar dentro da política pública um plano de gestão documental com o intuito de preservar a memória unificada de todas as fases da política pública desde a sua concepção. Eu acho que isso vai nos dar a possibilidade de ter uma visão sistêmica do processo e estabelecer algo que a lei da transparência tentou, mas que não disse como fazer. Acho que aqui a gente vai encontrar uma forma para que a sociedade se aproxime mais dos resultados dessa política pública. Em parágrafo único, a gente coloca que o órgão responsável pela condução da política deverá publicar, para conhecimento de todas as partes interessadas, a estrutura de governança vigente na política pública. Então, com isso aqui, senador, nós temos outras questões que são de ordem do próprio legislativo para fazer essa análise. Quando nós recebermos esses documentos com esses conteúdos, esses são os conteúdos mínimos. Claro que, no começo, você terá a possibilidade de ser mais extenso ou mais sucinto, mas nós vamos conseguir, nesta casa, fazer algo que é fundamental, que é o nosso papel fiscalizador e também auxiliador, que nos remeterá, no momento da execução do orçamento, a possibilidade de escolher quais são as políticas públicas que tiveram maior eficiência, porque teremos indicadores, e ali sim o debate estará por que não colocar mais dinheiro nesta política pública que está dando um resultado melhor do que esta que não tem os resultados esperados. Eu acho que esse projeto de lei traz essas questões. Em relação à nossa avaliação aqui, através desses documentos que chegarão do Executivo, nós vamos ter um parecer conclusivo sobre a constitucionalidade, como a gente já faz, a juridicidade e a regularidade formal do ato normativo proposto, as notas explicativas que demonstrem, no que for pertinente,
todas aquelas questões, economicidade, efetividade, eficácia e eficiência, fazendo uma síntese qualitativa, uma síntese quantitativa e qualitativa, né, em relação ao problema, ou seja, vai se criar um marco zero. Muitas vezes a gente começa uma política pública sem saber quantas pessoas precisam, qual é a demanda e quantas pessoas precisam receber aquela ação, aquela política pública, objetivos da proposição, alternativas existentes para a solução do problema identificado, os custos administrativos da solução e a indicação de existência de prévia dotação orçamentária, como já nós fazemos aqui. Então, senador Flexa, eu finalizo as minhas palavras, primeiro agradecendo a oportunidade que o senhor me deu aí um tempo a mais, dizendo que esse trabalho ele é fruto de um legado um pouco da minha vida pública e um legado da vida pública de diversos consultores nesta casa e no Tribunal de Contas. Eu fico muito feliz, senador. Não me sinto capaz de aprovar um projeto sozinho dessa magnitude. Ontem estava conversando com o senador Anastasia, que, fazendo um trocadilho, ficou extasiado ou anestesiado. O senador Anastasia gostou desse projeto, certo? Se colocou à disposição. Espero que ele seja o relator dessa matéria, se assim o nosso presidente, o senador Lobão, desejar. Mas eu fico feliz porque esse é um passo importante para a vida pública brasileira. Eu acho que nós temos assim, diversos pecados no Brasil, diversos pecados, mas também temos diversas virtudes. Mas, dentre dos pecados, a ineficiência da gestão pública e o debate político que não aborda essa ineficiência estabelece um rito político em que desqualifica a política e, consequentemente, os políticos. Eu quero trazer esse projeto de lei para que a gente possa deixar um legado para o Brasil. Dizer que política pública é coisa séria. Não é uma intenção ou um desejo de uma politicagem de um governo de plantão. O que a gente, às vezes, percebe o governo lança uma política pública, aí surge aquela máxima, a política pública pegou, as pessoas gostaram. E aí você vê um salto na quantidade de atendimentos muito grandes em pouco espaço de tempo. E com isso a gente tira a qualidade da política pública e estabelece muitas vezes um uso eleitoreiro dos recursos públicos para que possa beneficiar um certo grupo político, um candidato, de qualquer do partido que estiver, qualquer partido que esteja na gestão, naquele momento. Então, é simplesmente mais uma proposta que coloco à disposição aqui dos nossos colegas do Senado. Gostaria de ter o apoio no debate dessa temática, no debate desses princípios aqui colocados, e eu tenho a convicção que isso vai ao encontro aqui de um desejo de um grande número, uma grande quantidade de técnicos que trabalham na gestão pública e que desejam que a gestão pública tenha um resultado qualificado e que eles possam se sentir pertencente, é uma questão de pertencimento, que isto aqui, ele nasce para libertar o Brasil das amarras da politicagem, da coisa fácil, do caminho que leva o Brasil para um lugar e logo depois solapa essa esperança do povo brasileiro. Então, é uma contribuição que eu trago aqui para esta casa e que agradeço a Vossa Excelência de me permitir usar um pouco mais do tempo para poder explicar, assim, mais pausadamente, a intenção desse meu projeto de lei complementar. Muito obrigado, presidente. Senador Roberto